A mensagem já está chegando. Mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Pode deixar um like e compartilhar nossos vídeos com seus grupos de amigos. Alice você também conosco, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que já está preparado para viver no céu. A palavra de Deus diz assim, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corrupto se revertir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, que esta palavra gere transformação de vidas no nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, povo mais que vencedor em Cristo Jesus. Muitas, inúmeras vidas foram e ainda estão sendo consumidas pela pandemia que assola o mundo. Quando tudo isso passar, vamos ter que encarar um novo mundo com um perfil diferente que corresponderá ao nosso novo normal e que certamente irá nos impor uma realidade distinta daquela que até então existia. Não digo que o mundo irá mudar em sua essência. As pessoas que são do mal continuarão a praticar o mal. Não mudarão se forem semente do mal. E a violência, não espere nada de bom. Até mesmo porque
Desde o início do confinamento, ela se transferiu para os domicílios e está pronta para alcançar as ruas de novo, mas com o pé nos domicílios. A corrupção não deu trégua nem mesmo na quarentena. Meus amados, quem é semente do mal é joio, é do mal e não vai mudar. Mas existe um aspecto que com certeza será diferente ao final dessa pandemia e irá nos causar sofrimento a todos. Muitos dos nossos conhecidos, parentes e amigos, e até mesmo irmãos, não estarão mais presentes no nosso convívio. Eles já não estarão mais conosco neste mundo. Aqueles que tenham sido vitimados pela pandemia. Meus irmãos, nós estamos no meio de uma guerra biológica. E em toda guerra, as pessoas se abrigam para salvar as próprias vidas. E quando termina o combate, se defrontam com um cenário diferente, geralmente desolador e desesperador, um cenário de destruição. Hoje sentimos, meus irmãos, por tudo o que vemos e ouvimos e tomamos conhecimento, mas ainda não estamos em pé diante de toda a realidade, porque a guerra ainda não acabou. Mas no final desse período, quando pudermos voltar totalmente às nossas rotinas, a realidade virá à tona, com a ausência de alguns daqueles a quem conhecemos e amamos, e as suas famílias derrotadas, meus irmãos. O que irá requerer de nós, pessoas de Deus, atos de amor. Essa é uma das coisas que irá mudar com relação ao estado anterior à pandemia e farão parte do novo normal deste mundo. Muito se fala atualmente no novo normal, essa expressão que revela as expectativas do mundo para o período pós-quarentena. Não há dúvida, meus irmãos, de que esse mal irá passar, mas também irá marcar a vida no mundo. As esperanças de mudança são grandes, já que se fala em novo. Mas o mundo por si só não muda. As pessoas do mundo é que precisam mudar a forma de viver e de encarar a vida. Se mudarmos alguns conceitos e princípios, teremos um mundo diferente. Mas quantos realmente estão dispostos a mudar? Provavelmente, meus irmãos, esse novo normal não será algo voluntário, espontâneo, o que irá indicar que as pessoas não aprenderam com o sofrimento desse período. O novo normal será uma condição imposta pela peste, até que tenhamos uma vacina, irá incluir certos hábitos, ou melhor, irá manter certos hábitos, como o lavar e higienizar as mãos. Ocorre, meus irmãos, que uma mudança imposta funciona como uma mola.
ela subsiste apenas enquanto durar a pressão. E retirada a força, tudo volta ao normal, exatamente como era antes. Eu diria, meus irmãos, que realizada a vacinação para a prevenção e descoberto um medicamento para a cura desse mal, provavelmente a grande maioria das pessoas nem se lembrará mais de pandemia, quarentena ou vírus. Tudo isso será passado, será apenas história. E alguns nem mesmo se preocuparão em lavar as suas mãos sujas do pecado e dos crimes que continuarão cometendo. Isso, meus irmãos, até que sejam alcançados por algum outro ato da justiça de Deus. Mateus 13, 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Meus amados, o Senhor enviou essa peste para fazer justiça neste mundo, perante aqueles que durante muitos anos pensaram que podiam desafiar ao Deus Criador, o Santo de Israel, o Todo-Poderoso. Aqueles que se julgavam estar à altura de competir com o Deus Criador. E que agora, meus irmãos, estão acuados, apavorados, fugindo da sombra da morte. Mas atenção, povo de Deus. Indiretamente, essa pandemia nos atinge também, o que indica que Deus espera por mudanças, por um novo normal, também da nossa parte. E o que será que nós precisamos mudar imediatamente, antes mesmo do final dessa pandemia? Essa é uma pergunta, meus irmãos, que cada um de nós, individualmente, precisa responder para o Senhor. Não apenas com palavras, mas com ações concretas. Nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que tudo o que estamos vivendo corresponde ao princípio de dores e que mais sofrimento está por chegar a este mundo. Os ímpios, meus irmãos, não vão amolecer os seus corações. Portanto, não há grandes expectativas por eles. Mas Deus está esperando por mudanças no meio do seu povo. Então, meus amados, nós precisamos abandonar alguns hábitos e voltar ao primeiro amor para agradarmos ao nosso Deus e continuarmos a receber a graça na proteção do Senhor. Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas
são o princípio de dores. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Meus amados, o normal para muitos dentre o povo de Deus, nos últimos anos, tem sido fraco, muito aquém daquilo que o Senhor espera de nós. Não se vê muitos irmãos divulgando as verdades de Deus, mas sim judaísmo. Também não há muitos irmãos participando na obra do Senhor e ganhando almas para Jesus. O nosso compromisso com o Senhor deixou de ser a prioridade. Existem irmãos que ainda se envergonham de ser crentes e escondem a sua identidade evangélica, muitos por estar vivendo no pecado, por ter essa consciência. O perdão entre os irmãos tem sido coisa rara. E quando ocorre, meus irmãos, é da boca para fora. Justamente porque uma parte dos irmãos tem sido contaminada com o vírus da altivez. E então, muitos seguem impondo aos irmãos o castigo da indiferença. Está faltando seriedade entre as pessoas de Deus e determinação em seguir até o fim as ordens do Senhor, de rejeitar e repreender o pecado, e não apenas se conformar. Existem irmãos que têm medo de demônios, e ao invés de repreender e expulsar, quando algum se manifesta, correm deles, fogem. Meus amados, o Senhor está proclamando mudanças. Este tempo precisa ser um divisor de águas para nós. Então, é hora de nos compenetrarmos e buscarmos conhecer com mais profundidade a palavra de Deus e a seguirmos. Precisamos fazer a vontade dele e não a nossa, e nem a do mundo, e muito menos a do inimigo. Ninguém nos ama mais ou tem melhores planos para nós do que o nosso Senhor Jesus. Então, diminuamos o nosso ego para que Cristo cresça em nós. Zacarias 1:3. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. João 3:30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, no trecho inicial que apresentamos, o apóstolo Paulo fala, em sua primeira carta aos Coríntios,
de mudança, de transformação. Ele fala de uma mudança prevista para ocorrer no final dos tempos, com todos os que irão herdar a vida eterna com Jesus. Teremos os nossos corpos transformados e adequados à imortalidade, para que possamos ingressar na nossa vida celestial, na presença do Senhor. Essa, meus irmãos, será a nossa grande vitória, a maior vitória que pode haver nesta vida, a vitória sobre o mundo e sobre a morte. Mas para chegarmos a isso, para sermos aclamados como vencedores, meus irmãos, e ainda sermos galardoados, precisamos adequar os nossos padrões aos padrões de Deus. Os nossos conceitos de amor e fidelidade a Deus. Então, não podemos simplesmente prosseguir no mesmo comodismo de antes. Os do mundo deixam a vida passar e a vida passa e se termina em morte eterna. Mas nós, meus irmãos, temos que viver investindo na nossa vida eterna. E isso requer que nos autoavaliemos permanentemente e busquemos melhorar todos os dias. Afinal, nós não viemos a esse mundo para nada. Nós temos uma missão a cumprir. Mas como deveria ser o novo normal para o povo de Deus? Quais as mudanças que precisam ocorrer imediatamente dentro da comunidade evangélica? Primeiramente, meus irmãos, precisamos nos compenetrar de que temos que mudar. Não digamos, irmãos, que apenas o ímpio necessita de mudança e que entre nós está tudo bem, tudo bom, porque Deus está dizendo que não está. Existem 3 grandes problemas, meus irmãos, sobre os quais o Senhor nos inspirou para falar ao povo de Deus. São 3 aspectos, meus amados, que requerem providências urgentes dos filhos de Deus, para que não soframos as sanções do Senhor. Os irmãos que decidirem mudar e recorrerem a Deus, Ele próprio, o Senhor, irá fortalecer para que realizem as mudanças necessárias. Porque esses irmãos acharão graça diante do nosso Senhor Jesus. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glórias a Deus. Filipenses 3, 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles,
que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glórias a nosso Deus. Meus irmãos, meus amados irmãos, o primeiro grande problema que precisa ser banido do meio evangélico é a mentira. Aí você pode estar pensando, mas existe mentira dentro da igreja? Não deveria existir, não é mesmo, meu irmão? Mas em verdade, sim. Existe um espírito de mentira infiltrado dentro da igreja, manipulando, confundindo e pervertendo as mentes dos irmãos mais fracos na fé. É curioso, meus amados, que quando alguém da Igreja Católica fala de algo que nós sabemos que é mentira, como, por exemplo, purgatório, os evangélicos se escandalizam. E está bem que o façamos, porque realmente é um conceito antibíblico. Mas como pode ser que o povo de Deus assuma outros dogmas e filosofias que não estão na Bíblia e contrariam a palavra de Deus? Eu vou lhes revelar um deles. Meus irmãos, temos o povo de Deus falando todo o tempo de livre-arbítrio. Um conceito que não está na Bíblia, insinuando que a nossa salvação se dá através da escolha do próprio homem. Esses irmãos, meus amados, estão negando a soberania do Deus Criador sobre tudo e sobre todos. E estão também negando a palavra de Deus que nos ensina que é Ele quem nos escolhe e não nós a Ele. E que Ele predestina a quem quer. E que Ele é o oleiro e cria vasos para a honra e também vasos para a desonra. Ele faz o que Ele quer. Meus irmãos, ninguém consegue salvar-se a si mesmo. O ser humano erra e peca todos os dias. E se nós mesmos tivéssemos que promover a nossa salvação, meus irmãos, ninguém seria salvo. E ainda temos pregadores defendendo aos gritos essa mentira diabólica como sendo uma verdade de Deus. E dizendo que Deus tem que respeitar o livre-arbítrio do homem. Vejam, meus irmãos, a que ponto nós chegamos. O homem, o pó, dando ordem ao grande Deus Altíssimo. Curioso, meus irmãos, é que eu nunca vi nenhum crente escolhendo a perdição. Então, esse livre-arbítrio, essa expressão demoníaca, se constitui também numa expressão da soberba humana. E a soberba precede a ruína. Esses irmãos pecam pela mentira, pelo atrevimento, e pecam mais uma vez
porque estão rejeitando a soberania de Deus sobre as vidas deles. Que o Senhor leve a pandemia, essas mentiras e essas atitudes malignas dos irmãos para o mais profundo do abismo. 2 de Crônicas 18, 19. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. João 15, 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. João 13, 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Efésios 1, 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Jeremias 1, 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia que, para a glória, já dantes preparou? Provérbios 16, 17. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Meus amados irmãos, além dessas mentiras doutrinárias, ainda existem outras. Encontramos ainda, entre o povo de Deus, os enganos
nas apresentações aos fiéis realizadas por atores e orquestradas por pastores, principalmente os seguidores da lei de Moisés, simulando maravilhas diante das pessoas. São falsos milagres e falsos testemunhos exibidos pela mídia ou pela televisão, visando conquistar a fidelidade das pessoas mais ingênuas, com menos conhecimento de Deus. Já comentamos sobre esse assunto no nosso vídeo de número 227, intitulado Nas Ondas do Engano. Aí está ele, que está disponível no nosso canal. Recomendamos aos irmãos que assistam este vídeo até o fim e se escandalizem, como nós mesmos já nos escandalizamos com as revelações ali contidas. Mas nós, os verdadeiros filhos de Deus, temos que nos dedicar mais à obra de Deus. Porque enquanto houver pessoas sem o devido conhecimento da palavra, essas pessoas, irão prosseguir com as suas farsas. Eles não irão mudar enquanto existirem pessoas que lhes deem audiência, atenção, crédito e o principal, dinheiro. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tito 1:10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Meus irmãos, o segundo grande problema existente dentro da igreja é a idolatria. Você já está se perguntando se também existe idolatria dentro do povo de Deus? Então, eu já te respondo. Sim. Infelizmente existe. Quando você interpõe qualquer elemento entre você e a tua fé em Deus, você cria para si um ídolo. E por trás de todo ídolo, meus amados, existe pelo menos um demônio. Por mais simples que pareça algum elemento, por mais inofensivo que se apresente, ele está desviando a tua atenção do Senhor. Ele está roubando para si a fé que deveria estar em Jesus. E é justamente o que os demônios querem. Então, meus amados, toda vez que alguém te oferecer ou propuser para a oração sal grosso, óleo ungido, copo de água, lenço suado, camisa com sangue, água do Rio Jordão, broto de feijão, ou o que quer que seja, meus amados irmãos,
saiam, corram, fujam, porque isso não é de Deus. Não sejam participantes dos pecados dessas pessoas. Notem, meus irmãos, que o Senhor é plenamente acessível e requer que falemos diretamente com Ele, usando a nossa fé nele, sem qualquer tipo de intermediação. Agora, quem se utiliza de ídolos, meus amados, precisa ter muito cuidado com a resposta, se ela vier, porque com certeza ela provém dos demônios e não de Deus. A pessoa pode até conseguir o que pretende, mas fica na dívida com Satanás. E isso não é bom, porque a palavra de Deus nos ensina que somos servos daquele a quem devemos alguma coisa. 1 Coríntios 10, 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes que Ele? Provérbios 22, 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Meus irmãos, mas o pecado não se limita a isso. A idolatria moderna apresenta inúmeras facetas, mas todas com o mesmo fim: fazer o povo de Deus errar. Então, quando você deixa de ir à congregação para prestar culto e adorar ao Senhor Jesus, para participar da obra de Deus e aprender mais da Bíblia, seja por causa do futebol, por preguiça, para ir à praia ou para namorar, o teu amor por Deus e a tua fé estão em baixa. E você constituiu para si ídolos modernos. E está descumprindo o primeiro mandamento deixado por Jesus. E atenção, meus amados irmãos, não pensem vocês que esses novos ídolos são inofensivos, porque não são. Eles são tão perigosos quanto as esculturas foram no Antigo Testamento. Afinal, eles cumprem com a mesma função: tirar o Senhor do centro das nossas atenções. Então, quando uma pessoa de Deus aceita utilizar elementos de idolatria ou dá prioridade a outras atividades em vez de amar e servir ao Senhor acima de tudo, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, se entristece. Porém, os demônios se alegram, aplaudem e até fazem festa, celebrando mais uma vitória. Mas uma vitória sobre, sabe quem? Você, meu irmão. Vigiai e orai, povo de Deus. Nós já estamos selados pelo Espírito Santo
para o grande dia da redenção. Marcos 12:29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Meus amados irmãos, o terceiro grande problema existente no meio do povo de Deus e que também precisa ser urgentemente eliminado é a lei de Moisés. Ainda no trecho inicial, meus irmãos, vemos o apóstolo Paulo revelando que a força do pecado é a lei. É incrível como esse ministério de condenação e morte, a lei de Moisés, foi extinto ainda pelo Jesus homem, e a grande maioria do povo de Deus segue adepto a ele, como se ainda estivesse vigente. Com mais um agravante: a lei de Moisés foi dada por Deus ao povo de Israel para o ingresso deles na terra prometida, para que não se contaminassem com a idolatria dos povos das terras que iriam conquistar. Ou seja, meus irmãos, a lei foi dada aos judeus e não a nós, gentios. Mas parece que o povo de Deus, por saber que a nação de Israel, os judeus, são um povo escolhido, estão tentando se passar por judeus, como se Deus não soubesse que nós não temos sangue judeu correndo nas nossas veias. São pessoas que pensam que na hora do juízo final, o Senhor vai chamar os judeus para a salvação e eles então vão tentar enganar a Deus, se misturando no meio dos judeus para entrar no paraíso. Meus amados irmãos, nenhum de nós, ninguém é mais inteligente do que Deus. E ninguém consegue enganar a Deus. Jesus, meus amados, com a sua obra sacrificial, desfez a lei e nos abriu a mesma perspectiva de salvação que tem os judeus. Mas pela fé nele, pela sua graça. Jesus, meus amados, com seu imenso amor e sabedoria, nos deixou um novo regime doutrinário, com jugo leve e fardo suave. O novo tratado da sua graça, o verdadeiro evangelho, que estabelece a nossa vida em espírito, pela fé em Jesus. A lei, meus amados, nunca existiu para nós, que somos gentios. E a lei nunca salvou e nem salvará ninguém, nem mesmo os judeus. Aí Jesus nos deixa a sua graça, o único caminho para a salvação do seu povo, e o povo de Deus a rejeita, se judaiza, adotando a lei de Moisés e as obras do judaísmo. E ainda se dizem cristãos e salvos. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Meus irmãos, esse novo tratado da graça, que corresponde a uma aliança de melhores e superiores promessas de Deus, é mais uma prova do amor que Ele tem por nós. Mas ocorre que Deus diz uma coisa, e então vem o homem e diz outra, contradizendo ao Deus Criador, afirmando que a salvação se dará pelos sacrifícios da lei de Moisés, pela prática do judaísmo. E estão arrastando a maior parte do povo de Deus nesse erro. Meus amados irmãos, despertem. Jesus já realizou por nós a grande obra, a obra completa, um sacrifício único e definitivo, para que nós não tenhamos mais que nos sacrificar. Não neguem a graça de Jesus, porque quem nega ao Senhor não poderá ser salvo. E segundo a palavra de Deus, quem está na lei já está condenado. Deus está afirmando, meus amados, que a salvação é pela graça. Então abandonem as obras da lei, os seus jejuns, batismo nas águas, vigílias, subida aos montes, alto flagelo. É preciso compreender, meus irmãos, que nós seremos salvos pelo cristianismo, pela fé, pela graça de Jesus e não pelo judaísmo da lei de Moisés. O cristianismo, meus amados irmãos, o verdadeiro evangelho, é a maravilhosa graça de Jesus. Aí surge um irmão cheio de autoridade e diz: não existe graça sem lei. Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz: o fim da lei é Cristo. Meus irmãos, o fim é o fim. A lei de Moisés se terminou. E entrou a graça de Jesus. Não entremos em contenda com o Senhor. Não neguemos a palavra de Deus. Lei e graça são dois sacerdócios distintos. Sendo que a graça existe, é real. E o outro sacerdócio se terminou. Então, quem está seguindo a lei, meus amados, não está seguindo a nada, porque está seguindo algo que não existe. Meus amados irmãos, que a pandemia consiga o que não se conseguiu em mais de 2000 anos de trabalho: tirar a lei de Moisés do meio do povo de Deus e colocar a graça do Rei Jesus, ressuscitado e glorificado. Hebreus 8, 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor,
em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Glórias a Deus. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Gálatas 2, 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. 2 Coríntios 3, 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. E glórias a Deus por isso. Meus irmãos, todos os problemas que estamos comentando nessa ministração são reais, estão dentro da comunidade evangélica e se tornaram normal para muitas pessoas, muito embora eles nunca tenham sido normal para o Senhor. Porque não são atitudes e comportamentos recomendados pela Bíblia. Deus quer que o nosso novo normal seja realmente novo, para que todos nos salvemos e sejamos conhecedores da verdade e vivamos esta vida em graça e em paz. Foi para isso que Ele nos trouxe o novo tratado da sua graça e deixou a Bíblia para que nós possamos utilizá-la sempre para conhecer as verdades de Deus. Mas, para conhecermos as verdades do Senhor, precisamos ler a Bíblia toda, inteira, de Gênesis a Apocalipse, e não parar a leitura no livro de João, como fazem muitos. Leiam, meus amados, estudem a Bíblia, com especial atenção
as cartas do apóstolo Paulo, onde se encontra a revelação do Tratado da Graça de Jesus. 1 Timóteo 2:1. Admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 de Pedro 4:15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas, como o fiel Criador, fazendo o bem. Meus irmãos, todos gostamos de novidades, roupa nova, sapato novo, casa nova, carro novo, telefone novo. E tudo mais que, sendo novo, indica mudança. E o antigo sempre fica para trás. Então, meus amados, não resistamos ao Novo Testamento de Jesus, com a sua graça e a sua verdade. O nosso novo normal precisa estar fundamentado no Novo Testamento. O Antigo Testamento, assim como Jesus homem, Jesus crucificado, Jesus morto, é apenas história nos dias de hoje. Jesus já não é mais homem, e nem está crucificado, e muito menos morto. Ele ressuscitou e está vivo, muito vivo, reinando em glória e voltando a qualquer momento como grande rei e juiz. E graças a ele por isso. Deus escolheu os judeus dentre os povos daquela época, porque ele os amou. Já sabemos disso, já comentamos sobre isso. Mas será que Deus também não amou a nós, gentios? Claro que sim, meus amados. Tanto que Jesus, o próprio Deus, veio pessoalmente para nos resgatar e trazer também a nós que somos dele a salvação. Então, Jesus cumpriu com a lei, encerrou com a lei e nos revelou, através do apóstolo Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, o novo pacto da sua graça, o nosso Novo Testamento. A lei, meus amados, morreu com Jesus, mas ele ressuscitou e não ressuscitou a lei. Ele nos trouxe algo muito melhor, a vida pela fé, em espírito, a sua graça, o evangelho do cristianismo, o caminho para a salvação, a libertação do jugo da lei e o livramento das práticas das obras do judaísmo.
Não continue, meu amado irmão, minha amada irmã, na doutrina errada. Saia dessa queda de braços com o Senhor. Não negue Jesus e toda a obra sacrificial por Ele realizada. A lei de Moisés não salva, meus irmãos. O judaísmo não salva. Tampouco Jesus homem ou Jesus crucificado, porque não existem mais. Apenas o cristianismo do único Deus vivo, o Jesus ressuscitado e glorificado, é capaz de salvar. A palavra de Deus nos afirma, como podemos ver, meus irmãos, no trecho que aparece aqui embaixo, da carta do apóstolo Paulo a Tito, que os que são da lei estão no pecado porque estão vivendo uma heresia. Você sabia que você estava numa heresia, meu irmão, seguidor, defensor de Moisés? Pois a Bíblia diz que sim. E diz mais, que os que estão na lei de Moisés já estão condenados. Eu não creio, meu amado irmão, minha amada irmã, que seja esse o fim que você está buscando para si. Então saia já desse engano da lei de Moisés. Venha para a graça de Jesus. Meus irmãos, o que comentamos aqui representa apenas uma parte daquilo que deve compor o nosso novo normal. Talvez os problemas mais urgentes para chegarmos à transformação de corpos comentada no trecho inicial, meus irmãos, precisamos antes, já, nesse momento, de uma transformação de vida. Então, meus amados irmãos, que o nosso novo normal seja novo de verdade, novinho em folha, e que seja normal segundo os princípios do nosso Senhor Jesus Cristo. E que seja assim, meus amados, para o nosso conforto, segurança e comodidade, mas principalmente para atender e agradar a este tremendo e poderoso Deus de amor que tanto faz por nós e pelas nossas causas. Louvado seja o nome do Senhor. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer em seguida. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E você então já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados. Tudo para o seu, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais alguma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Façam isso, meus irmãos. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. Ele ressuscitou. Glórias a Deus por isso e graças a Deus por isso. Amém.